Seja bem-vindo ao nosso Café Teológico de hoje, aqui pela Rede Evangelizar de Televisão. No programa de hoje, o nosso tema é transplantes de órgãos. E para conversar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos o padre Juarez Rangel, que é coordenador do Núcleo Arquidiocesano de Bioética, e a doutora Arlene Badoc, médica pediatra e diretora da Central de Transplantes do Paraná. Padre Rangel, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto interessante. Com certeza. Doutora Arlene, também é um grande prazer tê-la aqui. Prazer é nosso e muito obrigada pela oportunidade. Doutora Arlene, começando o nosso assunto, o Brasil, ele está equiparado com outros países do mundo em termos desse cuidado com o transplante de órgãos? O Brasil, ele possui o maior sistema de transplantes do mundo. 100% dos nossos transplantes são financiados pelo Sistema Único de Transplantes, pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O SUS. Uhum. E ele é o sistema único a nível mundial que mais transplanta via Ministério da Saúde. Uhum. Todo paciente, independe qual seja o seu poder aquisitivo, tem acesso ao transplante pago pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Perfeitamente. Nós conversávamos antes de começar esse programa de hoje aqui, Padre Rangel, que a igreja também tem uma preocupação com esse assunto. E parece que essa preocupação não é de hoje. Se a gente for olhar para a história da igreja, Pio XII já tinha referências e cuidados com relação a essa questão. O transplante de órgão é algo recente, se nós olharmos a história da humanidade. E os católicos, a igreja, tinha algumas dúvidas em alguns determinados momentos, né, que isso acontece. Mas Pio XII, como bem dito, em especial João Paulo II, vão fazer referência direta à doação de órgão, né, como gesto de caridade, gesto de doação à vida. Até o próprio Cristo, né, que se doa totalmente, faz analogia a esse gesto cristão e humano, né, e esclareceu dúvidas que havia naquele momento perante a igreja. Quer dizer, se a gente pegar a questão da teologia e da própria cristologia, nós vamos entender que Jesus, no seu gesto de resgate do ser humano, né? Ele não deu apenas um órgão, ele se deu por inteiro. Totalmente. É essa a visão que pode se entender? Sim, com certeza. O doar-se em prol da vida. E é rico essa ideia que a igreja coloca, né? João Paulo II, na carta encíclica, o Evangelho Vitae, vai colocar o texto da seguinte forma: dentre os gestos heróicos estão a doação de órgão, né? O Humanae Vitae, número 86, em aquele, né, que age em prol a vida do ser humano, em prol a vida do próximo. Perfeitamente. Doutora Arlene, quais seriam as principais dificuldades hoje, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da medicina, para que o transplante realmente acontecesse? Nós temos ainda preconceitos, cuidados, somos apegados, digamos, àquela matéria que já não tem mais vida, a questão da morte encefálica. Quais seriam os principais problemas? São uma somatória de fatores. Veja que o transplante a nível de Brasil é algo muito recente. As centrais estaduais de transplantes têm 15 anos de história. Apenas 15 anos? Apenas 15 anos. Então, é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura em morte encefálica, em diagnóstico de morte encefálica, e o entendimento do que é morte encefálica, que nós tentamos passar para a comunidade, porque é em cima de tudo isso que se baseia a doação. Então, é muito claro hoje o que é uma morte encefálica, todo o diagnóstico de uma morte encefálica. Isso é informado às famílias, é divulgado diariamente para que as famílias entendam todo esse processo, para que elas, no final de todo esse processo, em que tenha
confirmado a morte encefálica, você dá opção à família se ela quer ser ou não quer ser doadora. Porque é o grande gesto que diferencia o ser humano, o ser racional do irracional, é a generosidade. Nós falávamos também, quando estávamos preparando esse encontro com vocês todos no nosso Café Teológico, que o doador não vai ser aquela pessoa idosa que tem uma doença que vai levá-la inevitavelmente à morte, ou pessoas que estejam doentes. O doador, naturalmente, é aquela pessoa que é pega no meio do caminho de surpresa. Então, os acidentados, aqueles que sofrem problemas no meio do caminho e são, digamos, levados fora do combinado, que são as pessoas que têm mais condições de ser doadores. Com certeza. Então, normalmente, os grandes doadores são mortes trágicas, mortes inesperadas. Então, a família está em total choque. Porque para você ser doador, não é todo mundo que quer ser doador que pode ser. Você tem que ser uma pessoa que seja uma pessoa rígida. Os teus órgãos têm que estar em boas condições para você conseguir fazer o transplante. Então, são pessoas jovens, normalmente vítimas de acidente, ou acidente de trânsito, ou qualquer acidente, ou acidente vascular encefálicos, que são os grandes doadores que nós temos a nível de Brasil. Então, são mortes trágicas, inesperadas, em que a família entra em estado de choque. Por isso que ela tem que conhecer totalmente o processo da morte encefálica e entender muito bem esse processo, porque a decisão é muito difícil e tem que ser uma decisão rápida para conseguir para que todo esse processo consiga resultar em doação para que sejam os órgãos utilizados. Padre Juarez, a gente sabe muito bem que é muito difícil conduzir uma pastoral na igreja hoje. Isso não é, digamos, não é privilégio, entre aspas, da nossa arquidiocese. As pastorais trabalham com dificuldade, né? Mas, neste caso específico, quando é preciso decidir com urgência para que esses órgãos possam ser aproveitados por outra pessoa que está ansiosamente esperando, qual é a posição da igreja com relação a orientar os fiéis? Existe, digamos assim, uma orientação? Olha, se acontecer isso na vida de vocês... apesar do choque que venham a sofrer com a perda desse ente querido, abram mão e sejam generosos? Como é que se orienta isso? Eu tenho tentado me aventurar nessa orientação. Uma preocupação assim periférica e que também está presente era até um medo, quando se trata de doação de cadáver, da pessoa estar viva ou não, né? Morreu e tal, vão fazer a doação. Mas hoje, se tratando de pessoas vivas, doação entre vivos, o que a igreja coloca, o proceder ético, é a autonomia da pessoa dizer sim. A consciência dela dizer sim. Ela tem autonomia para agir, né, em prol de um bem ao próximo. Então, seria esse o procedimento, né, que a igreja aconselha. Nada mais do que a autonomia. Você pode fazer, é viável, é necessário. E fazendo uma brincadeirinha assim, quando a gente é pequeno, às vezes a gente se identifica com algum super-homem, né, super-herói e tal, salvador. Eu acho que aqui entraria também, né, uma realidade dessa. Se eu sou um doador de órgão, né, eu vou também ser um super-herói, eu vou salvar vida, como a gente às vezes via até no desenho animado. Veja, Sérgio. Oi. O padre Juarez manifestou algo que deixa ele muito preocupado, que é o pensamento da população leiga com relação à medicina. Ele na hora, com relação a estar morto ou não está morto, ele está pensando como uma pessoa leiga que não é uma pessoa da área médica. Perfeito. Então, quando ele fala assim, ele é a favor do transplante inter-vivos, tá? Porque ele sabe que a pessoa está viva e está doando para outros vivos, que é uma opção de transplante. E ela tem consciência da sua autonomia. Isso.
Nós desaconselhamos o inter vivos porque sempre que a pessoa está doando, ela está sendo ferida, ela está sendo retirada uma parte dela e ela pode ter consequências. Ela pode está doando um órgão que no futuro ela pode vir fazer falta, por exemplo, um rim, uma porção do fígado. Então, ela está se autoflagelando, está se autoagredindo. Então, a gente procura sempre estimular a doação, porque você já tem o doador cadáver. Então, quando ele manifesta ali a dúvida dele, está morto, está vivo. Então, eu queria deixar isso muito claro, que o protocolo de morte encefálica é muito claro, é muito sério, ele tem várias etapas e são vários exames clínicos, exames de laboratório, exames de imagem, testes que não gera dúvida nenhuma. Absoluto. Quando se conclui o protocolo, você afirma categoricamente essa pessoa está morta. O tronco encefálico dela não tem mais função. Está morto. Ele pode ter o coração batendo, está com o coração batendo, o pulmão está ventilando, porque ele está mantido dentro de uma máquina sob pressão, com medicamentos e pressão. Você está colocando pressão para ter a circulação sanguínea. Mas, né? O processo é irreversível. O processo é 100% irreversível, tanto que quando você conclui o protocolo, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, naquele momento autoriza o médico a fazer o atestado de óbito. Naquele momento você conclui, o paciente está morto. Você fecha o diagnóstico naquele momento. Então, não existe dúvida. Pode ficar totalmente tranquilo que todo esse processo é um processo que leva em torno de 12 horas, no mínimo, para ser feito. Ele tem acompanhamento de 2 profissionais médicos, um intensivista e um neurologista, e vários exames, e todo esse processo é acompanhado pela Central Estadual de Transplantes. Quando você conclui, você fechou o diagnóstico, está morto. É o único momento em que o Conselho Regional de Medicina lhe dá a opção de você desligar os aparelhos. Nesse momento, você concluiu o diagnóstico, está em morte encefálica, você informa a família. Se a família optar pela doação, você mantém, mantém aquele cadáver. A partir daquele momento, ele passa a ser cadáver. A partir daquele momento, ele está morto. Ele passa a ser o cadáver. Você mantém aquele cadáver sendo ventilado e mantido em medicação, tudo para ser um doador. Você tem que manter aqueles órgãos totalmente oxigenados, em condições de você poder tirar e implantar em outra pessoa. Aquele momento você já está com um cadáver. Se a família não optar pela doação, você está autorizado a desligar os aparelhos. É muito interessante ouvir isso, porque olha a segurança que a senhora está passando. Às vezes vem uma mãe e diz bem assim, nossa, eu estou com a minha filha, o meu filho, mas eu fui lá, eu vi, ele está respirando, o coração dele está batendo e estão falando que está morto. Então, no momento emocional, às vezes causa um pouco de confusão. Que bom. Isso. Não, mas isso, o médico, os profissionais da UTI, eles estão preparados para dar esse diagnóstico para a família e mostrar, através de A mais B, como a gente diz no popular, o fechamento do diagnóstico. Sabe? Então, não se existe dúvida. É um dos únicos, eu poderia dizer, na medicina, é algo que não se tem dúvida, é a morte encefálica. Tá, vou pedir licença para vocês para fazer o primeiro intervalo. Como vocês viram, o assunto é bastante interessante e nós vamos conversar mais. É o tempo só de tomar um cafezinho e a gente já volta com o nosso Café Teológico de hoje, falando sobre transplantes de órgãos. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Café Teológico aqui pela TV Evangelizar. O nosso assunto de hoje é transplantes de órgãos. Aqui ao meu lado está a doutora Arlene Badoc, médica pediatra e diretora da Central de Transplantes do Paraná. E ao meu lado direito, o padre Juarez Rangel, que é coordenador do Núcleo Arquidiocesano de Bioética.
Retomando a nossa conversa, que foi bastante interessante na primeira parte, com essa dúvida da morte encefálica e esse diálogo entre a ciência e a religião, que é o objetivo desse programa, perguntaria agora ao nosso querido Padre Juarez. Padre, o creio da Igreja Católica fala de ressurreição da carne. Da carne, né? Perfeito. Muitas pessoas às vezes dizem assim, como é que eu vou deixar um órgão do meu amigo, do meu filho, da minha mãe, desse ente querido, ser dado para alguém? Como é que ele vai ressuscitar depois? Explica para nós essa situação. É uma dúvida existente e penso que ela está bastante superada, mas pode ainda estar presente em alguns momentos. Mas quando se fala de ressurreição, nós teremos um corpo pneumatizado já, do pneuma, do espírito. Então, quando pergunta-se a Jesus, Senhor, esta mulher, na tradição judaica, ela foi casada com 7 maridos, os 7 morreram. No céu, na ressurreição dos mortos, ela vai ser esposa de quem? Aí a resposta de Jesus é que nós seremos semelhante aos anjos, né? Então, a partir do que o Senhor fala e daquilo que a igreja afirma, o ato nobre de doar, o ato misericordioso da doação de órgão não interfere em nada na ressurreição. A ressurreição é um ato da graça de Deus, da misericórdia, num outro plano, numa casa celeste que é a habitação de Deus. Então não deve ter essa dúvida em momento nenhum, nem passar pela nossa cabeça, né? O próprio, se estamos falando, né, eu doei um órgão e no dia da ressurreição, eu espero assim ser ressuscitado, o mesmo Deus que pode me ressuscitar o corpo, né, pode ressuscitar até o órgão também que eu doei, né? Por que não? É uma graça, é o Deus que tudo pode. Certo. A ciência, a senhora, doutora, como na central de transplantes, tem encontrado esse tipo de situação através das pessoas, digamos, esse cuidado, mas e o corpo, como é que fica? Escapa da nossa visão, digamos assim, que a decomposição do cadáver depois da morte, não? Hoje não esse questionamento não é muito comum. Uhum. A igreja tem ajudado muito com essa reflexão e as pessoas entendem que você, quando ressuscitar, é teu espírito que está ressurgindo, né? Que o nosso corpo é carnal e vai ser decomposto. E que a ressuscitação é a parte espiritual que volta. Então, a dificuldade que a central tem, que as pessoas têm, é o entendimento da morte encefálica e de conhecer todo o processo. O Paraná, hoje, 40% das famílias doam. Doam por ser um processo muito novo ainda. E nós temos melhorado ano a ano e esperamos, nas próximas décadas, conseguirmos zerar nossas filas. Dos últimos 2 anos, nós aumentamos o transplante em 150% no estado do Paraná. 150%? 150%. Hoje nós não temos mais fila em córnea. O ano passado nós fizemos 270 transplantes de rins. Lembrando só que parece que a córnea é o órgão que tem maior durabilidade no organismo humano, é isso? É o tecido, sim. A córnea você pode retirar depois a parada cardiorrespiratória. O doador não precisa estar em morte encefálica, aquela pessoa que morreu em qualquer outro local, que você pode estar num IML, então você pode fazer a captação da córnea. Então, hoje nós não temos mais fila em córnea. O ano passado nós fizemos 260 transplantes de rim, esse ano já fizemos 140. Já fizemos 70 transplantes de fígado esse ano. Então, nós estamos mudando a realidade do transplante no Paraná. Uhum. Graças à generosidade das famílias. Maravilha. Eu queria perguntar uma outra questão agora para os meus 2 convidados aqui, da seguinte maneira. Há algum tempo atrás, os documentos traziam, né, sou doador, né, carteira de identidade, carteira de motorista, e parece que isso não tem mais validade porque é preciso que a família tenha um consenso até na hora de doar, né? Então a pergunta é primeiro para o padre. As famílias estão se conscientizando disso através desses documentos, através dessas manifestações que vieram de 2 papas importantes da nossa história? Eu acho que até o Papa Francisco também deve falar sobre isso com o passar do tempo, ele que acabou de lançar a sua primeira encíclica agora.
nós estamos nos conscientizando desse desapego da matéria que pode ser tão importante para outras pessoas que continuam vivas, padre? Aquilo que a igreja coloca é muito claro, em especial com o que João Paulo II colocou. O próprio João Paulo II vai colocar, em relação a transplante de órgãos entre vivos, que em alguns determinado momento, que o doador, mesmo que ele tivesse algum risco considerável, algum perigo, né, de fazer essa doação, mas uma vez que ele gozasse de autonomia, ele tivesse consciência do que estava fazendo, a igreja ainda incentiva. Você sabe o risco que está correndo e novamente repete o ato de gesto nobre e gesto cristão, né, em favor do outro. Então, a igreja é incentivadora hoje nesse momento. Agora, também nós vivemos num processo de catequese que precisa existir, precisa estar presente em todo momento da pastoral dentro da igreja. Perfeito. Como é que a Central tem trabalhado com este consenso da família? De repente, um jovem de 18 anos, no meio do caminho, sofreu um acidente, a família está traumatizada. Como lidar com isso, doutora? Veja, aquilo que se propôs a deixar no documento escrito que ele não era um doador foi um projeto de lei que infelizmente, na época, foi um projeto muito precoce para a nossa cultura e que isso acabou diminuindo as doações. Em momento nenhum o projeto de lei foi utilizado. Sempre, em todo e qualquer momento, o que importa é a família que decide. As pessoas manifestam a sua família, mas é a família que toma a decisão em doar ou não doar. Uhum. Esses dias nós tivemos uma situação muito delicada na Central e nos impressionou a bondade desses pais. Um menino que sofreu um acidente no interior, o menino verbalizou para os pais que ele não seria doador, não seria. E quando a família consultada, os pais decidiram e deixaram claro, apesar dele dizer em vida que ele não era doador, nós vamos doar todos os órgãos deles, porque ele vai fazer a diferença nesse mundo para pessoas que estão na fila. Isso deixou nós muito assim, chocados, porque normalmente a família segue o desejo de quem morre. É o mais comum na Central. Se você manifesta teu desejo em vida de não ser doador, a família não aceita ser doador. E esses pais desse menino de 18 anos do interior, eles foram contrários à intenção dele. Que idade tinha esse menino? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Então, os pais assim, ele não tinha, eu acho que ele não teve o amadurecimento suficiente para ele emitir uma opinião dessa, a mãe falou. Uhum. Ele não teve amadurecimento suficiente para emitir essa opinião. Eu acho que ele falou no momento que ele não pensou. E ele pode fazer tantas diferenças na vida de tantas pessoas que nós vamos doar. E a família doou. Perfeito. Padre, aproveitando esse ensejo, é sempre uma provocação interessante. Foi desrespeitada, digamos, a vontade desse rapaz? Ou esse discernimento de que ele não estava em condições de elaborar um discernimento mais conciso que prevaleceu? Bem, a igreja pauta na autonomia. Agora, partindo da minha opinião, né? Eu creio que quando a gente toma consciência desse dom que é a vida, desde a vida humana e a vida no todo, ela é um dom, né? A família fez um gesto em prol da vida. Em prol da vida. Eu creio, né, que como a mãe e o pai, provavelmente, disseram que se ele tivesse um amadurecimento, talvez um conhecimento, tanto da necessidade, com 18 anos, é pouco tempo ainda vivido, eu penso, né, falando agora o que eu creio, que ele poderia ter tido uma atitude diferente. Ou, quem sabe, até ele vivido em uma situação que um ente querido dele estivesse precisando de um órgão. Esse é um marco, é um divisor de águas. E fantástico essa tua colocação, porque hoje está muito claro que você tem
5 vezes mais chance de precisar de um órgão do que você ser doador. Olha Então, só. as pessoas, quando emitem uma opinião, eu não sou doador, ela teria que pensar o seguinte: eu tenho muito mais chances de vir a precisar de um órgão do que eu ser doador. As pessoas têm que começar a pensar: e se eu estivesse na fila, como que eu gostaria de ser tratado? Né? Perfeitamente. Então, a chance de você precisar de um órgão é maior, 4 vezes mais do que você vir a ser doador. A senhora pode falar diretamente com o telespectador agora, falando do ponto de vista da diretora central de transplantes do Paraná, da importância do transplante e da importância de ser doador, por favor. Eu gostaria de deixar muito claro a todos que esse é um processo 100% transparente, não existe nenhum privilégio. As pessoas que estão na fila vão receber o órgão devido ao seu grau de necessidade, é tudo pontuado, e que você doando, ou você conhecendo alguém que doa, é muito generoso esse ato. E você estimula essa ideia, discuta essa ideia com relação à doação. Difunda na tua comunidade o processo da doação. Porque o ser humano, ele é generoso, mas ele precisa ter essa consciência da sua generosidade. Agora o padre Juarez também pode falar naquela câmera da importância, do ponto de vista da bioética, do ponto de vista da religião, do ponto de vista do padre, que é realmente o responsável por esse núcleo arquidiocesano de bioética, da importância dessa generosidade, padre, por favor. Bem, como pessoa humana, eu sou doador. A minha família sabe disso, deixei claro a minha família, eu sou doador. Como cristão, tentamos ser pessoas cada dia melhores, né? Caminhamos para isso, lutamos para isso. E dizendo de um gesto misericordioso para com o Senhor, se talvez nessa vida eu não atingir aquilo que um dia eu sonhava em ser como pessoa legal, que esse ato misericordioso seja até contado por Deus. Eu estou me doando, eu sou um doador de órgão. E a igreja apoia, a igreja é a favor, a igreja tira qualquer dúvida em que possa existir, sendo ela negativa, relacionada à doação de órgão. Quero agradecer muito a doutora Arlene Badoc. Obrigado, doutora, por ter vindo ao nosso programa. Obrigado, padre Juarez Rangel, por ter nos ajudado a conversar um pouco sobre esse fato tão importante, esse acontecimento tão fundamental para a vida de todos nós, que é o transplante de órgãos. Muito obrigado também por ter estado conosco, pela sua audiência, e até o nosso próximo encontro. Até lá.